Hoje o tema aqui do nosso vídeo são as cotas de franquia. Esse termo, né, essa situação aí aparece bastante, às vezes no mercado, às vezes alguma coisa até na mídia, e muita gente vê assim como uma solução mágica para o crescimento da rede, para a captação de dinheiro, para abrir mais unidades, mas também a gente vê que isso tem dado muito problema, tem gerado aí prejuízo, confusão. Então, o objetivo aqui é que você entenda a ideia de cotas de franquias, como que funciona, se é bom, se não é para você. Eu já coloco assim, eu não sou contra cotas de franquia, mas eu acho que tem que ser feito assim de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa. Primeira questão, então, não existe uma lei específica que fale sobre cotas de franquias. Então não tem assim um conceito que você vai lá na lei, cotas de franquias é isso aqui. Então, o que é isso, né? Como que funciona? É um conceito aí gerado pelo mercado, em que o que significa de maneira geral? O que a gente entende por cotas de franquia quando você está aí no mercado, nos negócios? Uma cota, então, é uma parcela, uma fatia, né, um pedaço de uma franquia, que a gente está falando de uma unidade franqueada, ou às vezes de várias unidades franqueadas, mas você vai comprar, alguém vai comprar uma parcelinha disso, em troca de um retorno financeiro, está comprando para investir. Então é um investimento que você vai comprar uma parte e vai deixar lá esse dinheiro um tempo e espera-se um retorno financeiro. O que é importante que nesse conceito, quando se fala de cotas, não tem a participação lá na gestão, na operação. É muito próximo, né, de um investimento puramente financeiro, porque você compra uma parte e você não vai poder apitar, né, no negócio lá, você apenas investe e espera que isso dê um bom resultado. Então, falando esse conceito, esse entendimento, a gente vai para uma primeira análise, que é o seguinte. Veja, pode às vezes ficar próximo. Puxa, mas não é a mesma coisa se eu tenho às vezes 10 cotas lá numa unidade de franqueada. Qual que é a diferença de ter 10 sócios que são, né, os sócios investidores nessa unidade? Quando a gente fala num investimento em vários sócios, aí está seguindo, né, o trajeto normal, a questão normal da legislação, em que pode sim uma franqueadora vende uma franquia, tem uma pessoa que é ali a interface, né, com a franqueadora, que vai ser o franqueado, mas esse franqueado ele pode ter vários sócios, talvez mais 9 sócios e 10 sócios dividiria. Nesse processo, a franqueadora normalmente vai pedir que os 10 sócios passem por um processo de seleção de franqueados, todos se comprometam com o sigilo do negócio, todos se comprometam com as regras de não concorrência. Então, segue-se o trajeto normal, né? E normalmente as cotas, então, é para não fazer tudo isso, para não ter toda essa burocracia, vamos dizer assim. Eu vejo que, pelo menos é a minha impressão, eu vejo que é uma forma para ficar mais ágil, mais facilitado, porque a pessoa compra a cota, não se envolve no negócio, não passa por nenhum processo seletivo, né, de escolha da franqueadora, simplesmente compra lá. Então, com essa diferença, a gente já vem, eu coloco assim, um segundo ponto importantíssimo de análise, que é o seguinte: será que realmente vale a pena, vai gerar resultado? Por que tem que fazer essa análise? Eu não estou dizendo que não dá, só que eu estou dizendo que é uma análise assim. Muitos negócios que a gente vai vendo, negócios bons, mas o mercado hoje é muito concorrido, né, tudo tem muitos custos, enfim. Então, eu vejo talvez poucos negócios permitam esse modelo, porque você vai ter, quando a pessoa está comprando a cota, então várias pessoas, cada uma tem uma parte, o que está acontecendo? Tem alguém que vai administrar essa unidade, esse negócio. Então, já deixa, né? Fica diferente da figura do franqueado tradicional, que ele vai ser o gestor, ele, né, das grandes pegadas da franquia é que o franqueado ele vai ser o dono daquela unidade, então ele que vai cuidar dessa unidade. Assim, se são cotas, você vai ter que remunerar alguém para fazer isso.
mesmo que seja o próprio franqueado, mas daí é diferente dele ser sócio também, ele ter a parte dele, ele vai querer ter um salário para fazer isso, né? Um prolabore se ele for sócio, se não for sócio, efetivamente um salário. Então, a gente pega, está falando de franquias, então tem que pagar royalties, tem que pagar fundo de publicidade, tem que pagar um cara para gerenciar isso, e tem que dar o lucro, e esse lucro tem que distribuir para todos esses cotistas. Será que realmente, né, vai gerar um lucro que seja suficiente, seja interessante para fazer esse negócio funcionar dessa forma? Eu desconfio que muitos negócios não. Quando é um negócio grande, né, se você pensar às vezes uma indústria, uma mega unidade de varejo que vale milhões, talvez sim. Agora, se a gente pegar nos negócios de franquia tradicionais, o lucro não é tão grande para dividir um monte de gente, pagar um gestor. Eu acho que eu incluiria ainda a possibilidade de pagar uma auditoria, porque cada um tem essas cotas. Será que esse cara que é responsável, que está assumindo lá o negócio, está fazendo tudo certinho? Então você tem mais um custo adicional aí de ter um auditor para verificar isso. Eu vejo nas minhas contas aqui, na maioria dos casos, esse resultado não fecha, não é satisfatório, ok? Mas tudo bem, vamos passar a dizer que, puxa, a gente encontrou um negócio que ele é satisfatório, dá para pagar o gestor, dá para pagar royalties, fundo de publicidade, marketing, dá para pagar uma auditoria e ainda assim sobra um dinheiro de lucro que faz sentido para esses cotistas, esses investidores. Então a gente vem para um segundo critério de análise, que é, se você está fazendo desse formato, que eu estou dizendo que é a essência das cotas de franquia que eu vejo no mercado, ela é considerada um valor mobiliário, porque você está comprando lá uma parte, colocando um dinheiro, você não vai estar operando o negócio, não está participando do negócio, e você vai esperar um resultado financeiro, um rendimento. Então isso é um valor mobiliário. Então, obrigatoriamente, já essa modalidade, ela precisa ou estar com esta oferta, né, de valores assim, registrada na CVM, que é a entidade que regulamenta isso, então já é mais trabalho, mais energia, mais custo, ou minimamente tem que ser colocado diante da CVM para que ela diga, não é necessário, está dispensado de ter o registro. Pode acontecer isso também, mas tem que ter vamos dizer assim, esse carimbo, essa avaliação da CVM. Então, aí a gente vai vendo. Quando tem um valor mobiliário, essa empresa ela já não está, ela vai ter que sair do simples, não tem sentido, né? Ela não pode ficar no simples. E daí a gente vê que a maioria dos negócios pequenos de varejo, de educação, de serviços, que são franquias, muitas vezes, se sair do simples, ela já inviabiliza também pela tributação, acaba prejudicando o resultado financeiro e inviabiliza. Então, é mais um dificultador para que isso funcione. Vamos considerar que não, que mesmo assim vai ser lucrativo, o negócio é muito bom, tem muita margem. Daí a gente vai para uma outra análise, que é o seguinte, o que está se prometendo? Se eu estou prometendo, já vejo assim, que você compra uma cota e você tem um resultado garantido, né? No mercado financeiro está tanto lá por mês, você vai comprar essa cota e você vai ter direito a X% ao mês de rendimento dessa cota pelo resultado da franquia. Puxa, fica muito descaracterizado do ponto de vista de falar de franquia, porque franquia é um negócio que inerentemente o negócio tem risco, então você está tirando o risco, então não fica adequado você falar em cotas de franquia, né? É uma outra coisa aí, talvez um empréstimo por juros pré-definidos e não necessariamente uma cota de franquia. Agora, se for, não é variável, é em função do resultado, inclusive podendo ter prejuízo, inclusive esses cotistas tendo que colocar mais dinheiro se for necessário, daí seria mais alinhado. Só que daí já fica menos atraente, fica menos interessante alguém investir, comprar essas cotas, pelo menos se souber o que está fazendo, se souber o que está analisando. Então, depois de entender o que se está prometendo, a gente tem que ver quem está oferecendo essas cotas. Basicamente, nós temos 3 atores que podem oferecer essas cotas. Um é o próprio franqueador, outro é um franqueado e outro um terceiro que não é franqueador nem franqueado. Então vamos lá, se o franqueador estiver oferecendo,
essas cotas, ele está oferecendo essas cotas, mas ele mesmo que vai administrar, ou um terceiro que ele escolher. Então não são franquias, na verdade são unidades próprias da franqueadora, porque nessas cotas, né, ele não vai repassar know-how, não vai permitir o uso da marca, porque vai ser ele mesmo que vai estar usando. Então a transação foi só financeira, então não se caracteriza muito como cotas de franquia, mas isso também não é um problema, só para ficar bem certinho aqui o nosso entendimento, né? É que eu vejo, às vezes, eu vejo muita gente falando muita coisa equivocadamente, assim, e até de, pô, não, a gente tem que esclarecer, o mercado do franchise está ficando cada vez mais profissional, a gente precisa ir usando os termos certos, as questões certas, e às vezes tem muita novidade, muita coisa aí que vai surgindo que às vezes não tem uma base legal, não tem uma base técnica, né? E às vezes começa a se espalhar e ainda mais ainda usando termos errados. Então, esse franqueador ele poderia fazer isso, talvez não seja tão o sentido de falar em cotas de franquia, mas alguma coisa como um mútuo conversível, que é quando existe um empréstimo, né, que pode ser convertido em cotas, em parcelas dessa empresa, mas não será necessariamente uma franquia, porque é o próprio franqueador que está operando, seria mais de unidade própria. Pode ter também uma sociedade por cotas de participação, então em que a franqueadora ali é o sócio, né, que opera o negócio, ou um terceiro vinculado a ela, e esses cotistas são sócios ocultos, que eles não aparecem. Isso é legal, isso é possível, né? Então são caminhos que talvez fiquem até mais adequados para se pensar numa forma de expansão, utilizando cotas, venda de cotas, então por um desses dois caminhos, sociedade por cota de participação ou mútuo conversível. Então isso o franqueador oferecendo. Ok, eu acho que pode ser um bom caminho, se bem que a gente vê que o franqueador, quando ele vai crescer por franquias, uma das questões que ele está buscando é justamente o investimento de terceiros, então aqui cabe bem, ele está buscando investimento de terceiros, e a outra, às vezes, é a capacidade de operação, que fica difícil para ele operar tudo isso, aquela questão que eu falei no começo do custo, dele ter um bom gerente, um bom profissional e estar cuidando, monitorando isso. Quando ele passa isso para o franqueado, ele não precisa ter todo esse envolvimento. Então, nesse caso, que é um franqueador oferecendo essas cotas, se for feito da forma correta, é importante, né, toda a forma de oferecer isso, e daí sim, pode ter sentido se principalmente ele souber assim, não, eu tenho capacidade de operar, a minha limitação de expansão é só no capital, então pode ser um bom caminho. Tá? A outra possibilidade, que um franqueado, às vezes ele já tem essa unidade, ele precisa de mais dinheiro para capital de giro, para expandir, né, para fazer algum investimento, então ele começa a vender cotas da sua unidade. Se o franqueador não sabe disso, ele está fazendo porque ele achou interessante essa ideia, tem uma situação bastante complicada aqui, porque se o franqueador não autorizou isso, então ele está violando já o contrato, porque o contrato não prevê essa situação. O contrato de franquia é um contrato, né, intuito personae, que eu estou contratando com aquela pessoa, então não permite esse tipo de variação. E a própria lei, né, a própria legislação de franquia não prevê essa forma de trabalho. Então aí seria um duplo erro, né, um franqueado fazer isso sem que o franqueador saiba ou permita. E pode ser que o franqueador aceite que o franqueado faça isso, então ok, já é um problema a menos. Agora daí a gente entra toda aquela questão de segurança, só que esses cotistas, eles estão acreditando na marca do franqueador, mas quem está operando lá o negócio é o franqueado, né? Qual é a relação e se esse franqueado acabar oferecendo acesso a esses cotistas, porque enfim, eles têm alguma parte na empresa, acesso a informações sigilosas, ao modelo de negócio, isso a um desses cotistas acabar abrindo uma outra empresa concorrente, porque daí esses cotistas eles têm uma relação com o franqueado, eles não passaram por um processo de seleção da franqueadora e eles também não se comprometeram com um contrato de confidencialidade, de não concorrência, porque justamente, né, a cota é uma coisa para ser mais simples, mais fácil, mais ágil. Então, se ele for fazer tudo isso, daí
talvez seja melhor o cara ser efetivamente um sócio, fazer tudo como manda o figurino. E tem um terceiro caso, que é o mais complicado, no meu ponto de vista, em que são terceiros, que não é o franqueador nem o franqueado, ele começa a oferecer essas cotas de franquias no mercado, começa a vender e às vezes ele nem tem efetivamente a participação nessa franquia, daí é um golpe, né, direto, nem vai existir aquela unidade franqueada, é um golpe, então ficar fora até da questão do franqueador, franqueado, é um oportunista, trabalhando de uma forma totalmente ilegal. E tem os terceiros que eles fazem algum acordo com o franqueador ou com o franqueado para intermediar isso. Mas a gente já sabe que a relação de franquia ela é uma relação de confiança, de transparência, né, de união, do franqueado entrar e estar no mesmo barco, toda aquela, na mesma família, aquela situação. E eu vejo que entrar um terceiro elemento que faz essa compra e de cota, essa venda de cotas por um dinheiro, possivelmente esse terceiro ele vai ganhar alguma coisa com isso, vai ganhar uma comissão, daí volta aquela nossa análise, né, o ponto inicial. Será que faz sentido? Será que vai dar dinheiro para todo mundo? Você coloca mais um, é mais uma fatia para alguém para morder e uma fatia desse resultado financeiro. Eu acho muito difícil que isso tenha sentido e eu acho que nesse caso um terceiro também ainda prejudica toda essa relação, a característica em si do franchise. Até como o tema é complexo, eu fiz várias anotações. Eu acho que o resumo dessa questão de cotas de franquia, então era isso, a gente abordou, né? Todos esses aspectos, que são muitos, talvez vendo esse vídeo uma vez só fique difícil de você captar todo o entendimento, então assiste de novo, vai parando, vai anotando, porque é um tema muito importante. E o que eu queria deixar de recado final, só entre nessa questão de cotas aí, num negócio, né, de franquia, nem vou falar diretamente de cota de franquia, mas de cotas envolvendo franquias, se você souber muito bem o que você está fazendo, tanto no sentido de comprar uma cota de franquia, o que hoje acontece, como as taxas de juros, as remunerações dos investimentos financeiros estão muito baixas, as pessoas vão buscando alternativas e daí aparece né, essa vitrine, olha, compra uma cota aqui, vai dar um resultado muito maior do que qualquer investimento. Se você não souber analisar, não souber assim realmente fazer uma análise profunda, criteriosa em termos financeiros, em termos jurídicos, em termos de negócio, não entre, né? Só você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Eu acho que falei pode ser interessante, mas você tem que saber muito bem onde que você está entrando. Senão a chance de você entrar e perder o seu dinheiro é muito grande. E você, se é um franqueador ou um franqueado que quer vender cotas de franquia, você tem que saber muito bem, né, também onde que você está se metendo, como que é o modelo que você está falando. Você corre o risco de ser descaracterizado como uma franquia, corre o risco de ser descaracterizado como uma empresa do Simples, você corre o risco de receber uma multa da CVM, você corre, então, um monte, você corre o risco de oferecer um negócio que vai ser inviável e vai dar prejuízo para todo mundo, você corre um monte de riscos. Então, aqui, assim, é redobrado. Só entre nisso se você souber muito bem o que você está fazendo, se você estiver muito bem assessorado. Porque essa aqui é uma tentação, eu sei que é uma tentação, só que tem aquilo, às vezes quando parece muito bom para ser verdade, normalmente, muitas vezes não é verdade mesmo, né? Então é uma coisa que parece uma solução mágica, milagrosa, mas a gente, com o que eu passei aqui, você viu que é muito difícil, não é trivial, tem muitos riscos envolvidos, tem muita dificuldade envolvida, então não caia nessa aí de paraquedas. Provavelmente a chance de você se esborrachar no chão, tanto comprando uma cota de franquia quanto vendendo uma cota de franquia, é muito grande. Essas informações aqui que eu passei, fiz um compilado de pesquisas e também vou dar aqui o crédito, né, de uma palestra do Dr. Fernando Tardioli, que é o diretor jurídico da ABF, então é uma preocupação, né, clarear essas questões. Então, tive muitas referências dessa aula dele. Beleza? Espero que tenha esclarecido, que tenha desmistificado essa questão das cotas de franquia. Se quiser saber mais sobre franchising, deixa aí seu comentário, sua pergunta. Todo dia no Instagram eu abro uma caixinha de perguntas, então manda sua pergunta lá, que é uma forma mais rápida e ágil da gente
interagir. Te vejo no próximo vídeo.